Droga, aconteceu aquilo que eu mais temia. Eu me tornei o tipo de pessoa que coloca o cálculo econômico na frente de qualquer decisão. Mas quem não é assim hoje em dia? É isso que é mais frustrante, é que todo mundo é assim e não tem como ser diferente. Ai, ai. Ultimamente eu tenho sentido que a minha vida tem sido reduzida a uma planilha. Cada escolha parece uma negociação. Cada desejo uma despesa, cada sonho um orçamento. E isso cansa, isso cansa. Cansa perceber que muitas decisões que deveriam ser puramente humanas, como onde morar, com quem passar tempo, quais paixões seguir, precisam passar pelo filtro do dinheiro antes de tudo. Parece que antes de perguntar o que eu quero, temos que perguntar quanto custa. Mas será que sempre foi assim? Será que o dinheiro sempre teve esse poder sobre as nossas vidas? Toda decisão que a gente toma hoje parece que é regida por um cálculo financeiro. Até mesmo o tempo se tornou algo que pode e é, né, convertido em dinheiro. A gente vende o nosso tempo, o que é horrível, porque nosso tempo é bem limitado, né? Então, não faz muito sentido você vender o teu recurso mais escasso por algo que não é tão escasso assim. Mas parece que a gente não tem muito outra saída. Tem um livro chamado The Armchair Economist. É de um economista aí, vou botar o nome dele na tela. E ele fez uma provocação super interessante nesse livro. Ele bota uma suposição que se o Bill Gates encontrasse uma nota de $100 no chão, não valeria a pena para ele abaixar para pegar esse dinheiro, porque a quantidade de dinheiro que ele ganha por segundo é muito maior do que esses $100 que ele gastaria abaixando para pegar essa nota de $100. Agora, vamos supor que ao invés dessa nota de $100, o que tivesse ali no chão fosse um objeto de valor emocional. Será que aí valeria então a pena ele abaixar para pegar? Ou será que ainda assim ele colocaria um cálculo econômico na frente? Mas assim, esse exemplo ele mostra como o dinheiro reconfigurou a nossa percepção de valor, né? A gente mede tudo pelo dinheiro. Tudo pode ser quantificado. Mas tem algumas coisas que não podem. Por isso mesmo eu coloquei como exemplo aí um objeto de valor emocional. Que como que você pode medir o valor de uma amizade, de um relacionamento amoroso, de uma experiência, de uma tarde de descanso? Porque se o dinheiro se torna o único critério, a gente começa a perder de vista aquilo que não pode ser comprado. Mas tem uma coisa assim que me diz que cada vez mais tudo parece que pode ser comprado, ou que existe um cálculo econômico na frente de tudo. De tudo, até daquilo que a gente acha que não pode ser calculado economicamente. E é isso que tem me preocupado ultimamente. Tem outro livro que se chama A Filosofia do Dinheiro, do filósofo George Simmel. Nesse livro ele fala que o dinheiro não é apenas um meio de troca, mas é alguma coisa que molda a forma como a gente pensa e como a gente age, e como a gente sente. O que ele diz? Ele argumenta que, à medida que o dinheiro se tornou central na sociedade, as relações humanas perderam sua profundidade e autenticidade. Para ele, o dinheiro introduz um tipo de abstração na vida. Antigamente, as trocas eram diretas. O pescador trocava peixe por trigo com o agricultor. Havia um vínculo humano na troca, mas o dinheiro transformou tudo em transações impessoais. E está ficando cada vez mais impessoal agora, com inteligência artificial, tecnologias, né? Cada vez menos humano. Outra coisa também que esse filósofo afirma é que o dinheiro nivela tudo. Algo que poderia ter um valor simbólico, emocional, espiritual, quando entra no mercado é reduzido a um número. Então, até para você praticar sua espiritualidade, você precisa de dinheiro.
grandes escolhas na vida são muitas vezes baseadas em dinheiro, né, como relacionamentos. Hoje em dia as pessoas colocam isso muito na frente, tem até essa questão de: "Ó, quem vai pagar a conta?". E as carreiras também. Inclusive, isso me faz lembrar de quando eu escolhi estudar filosofia, que eu sofri muito julgamento, porque as pessoas achavam que eu ia ser pobre por eu ter escolhido filosofia. Então, o estudo, ele é completamente utilitário. Ele é só um instrumento para você se profissionalizar e ganhar dinheiro. O estudo é pouco visto como a formação de um caráter, de um ser humano, do desenvolvimento de uma mente. E quando eu escolhi filosofia foi com esse intuito. Eu era ingênua, assim eu poderia dizer, né. Porque se fosse hoje em dia, talvez eu não teria feito essa escolha. Eu acho que como eu até falei no vídeo anterior, eu fui tão moldada pelas necessidades do dia a dia, essas necessidades imediatas e pela forma como a sociedade opera, que hoje em dia, olhando para trás, eu não escolheria estudar filosofia. Eu não perderia esse tempo. Fiquei 4, 5 anos em uma faculdade de filosofia. Provavelmente eu teria escolhido algo que me trouxesse um retorno financeiro. Provavelmente eu ia estudar filosofia paralelamente, mas eu ia escolher uma outra área. Mas o mais engraçado é que isso me faz pensar que, se eu tivesse escolhido outra área, eu teria tempo de estudar filosofia? Então, quando eu penso na minha juventude, muitas vezes eu penso assim, me bate uma frustração no sentido de que: "Meu Deus, por que que eu não investi? Por que que eu não comprei Bitcoin quando ele surgiu lá em 2010? Por que que eu não escolhi estudar tecnologia?". Qualquer coisa assim que talvez me desse mais dinheiro, por que que eu não me dediquei mais a isso, a vida financeira. Mas pense no tempo que eu desperdiçaria dando conta de tudo isso, e esse tempo ele é irrecuperável. E todo esse tempo eu sei que eu dediquei a algo que é crucial para mim, que é o sentido da minha existência. Então, o quanto de tempo eu me dediquei não somente à filosofia, mas como à meditação. Eu passei anos da minha vida me dedicando ao budismo, por exemplo. Isso é um tipo de experiência que eu não teria tido se eu tivesse na corrida dos ratos. Então, eu me retirei muito da corrida dos ratos, em um momento da vida que eu poderia estar lá, mas provavelmente eu teria perdido muita coisa. Acho que eu teria perdido o contato com a minha essência. Essa é a real. Então não tem como eu colocar um cálculo econômico no meio disso e achar que o que eu fiz lá atrás foi errado, sabe? E esse é o ponto que esse filósofo Simmel fala, de que o dinheiro nos liberta de certas obrigações, mas nos aprisiona em outras. Então, por exemplo, com dinheiro você se sente livre para viajar, para fazer coisas que são importantes sim, como cuidar da sua saúde, você precisa de dinheiro para viver bem. Então te liberta de certas obrigações, te traz uma ilusão de liberdade, mas te aprisiona em outras, porque para você fazer dinheiro você precisa de algum modo vender o seu tempo. Pode ser que em algum momento você fique rico e viva de renda passiva, mas até você chegar lá, se você não é o herdeiro, você vai precisar vender o seu tempo. A gente pode até comprar o que a gente quiser,
Mas será que somos realmente livres? Se estamos sempre correndo atrás dele, atrás desse dinheiro? Em outras palavras, podemos comprar conforto, mas se a nossa vida se resume a trabalhar para pagar por esse conforto, será que a gente ganha liberdade? Ou será que a gente está perdendo liberdade? Eu vivi um ano sabático e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Quando eu tinha 27 anos, eu fui demitida de um emprego que eu tinha e eu peguei todo o dinheiro que eu tinha ali de FGTS como uma reserva de emergência e pensei, agora sim, eu vou me retirar da sociedade. Eu já estava praticando budismo, já tinha contato com retiros budistas na época, então eu mergulhei de cabeça, fui morar numa comunidade budista no interior de Pernambuco e lá eu fiquei retirada da sociedade. E foi uma fase da minha vida muito interessante porque eu não usava dinheiro. Era muito pouco o contato que eu tinha com dinheiro, muito pouco mesmo. E era uma vida isolada mesmo, assim, né, mais no interiorzão, no meio do mato. E foi, assim, algo interessante viver sem pensar muito em dinheiro. Claro que chegou uma hora que eu me cansei daquilo e eu pensei: eu preciso voltar para a vida comum, né, não adianta", isso me puxou de volta. Não tem como você viver assim hoje em dia, full time, o tempo inteiro, né, é realmente complicado, seria mais uma utopia. Mas eu acho que valeu a pena ter tido essa experiência do ano sabático, onde eu dedicava o meu tempo a meditar, ou melhor dizendo, eu passava 8 horas por dia meditando. Essas 8 horas seria o tempo que eu estaria trabalhando para produzir dinheiro, então eu não produzia nada, eu só meditava. Foi realmente uma experiência enriquecedora. Nietzsche criticava a moral do rebanho, mas hoje parece que a gente segue uma moral do mercado. Tudo é medido em termos financeiros e isso altera a nossa percepção do que é certo e errado. Quantas pessoas não escolhem suas carreiras não porque elas amam o que fazem, mas porque pagam bem? Mas o mais louco é que para você pagar pelo básico, pelo mínimo, você paga um preço muito alto, que é o seu tempo e muitas vezes a sua sanidade mental. Vocês acham que eu tô sendo meio pessimista aqui no meu discurso? Saibam que vai piorar agora, porque eu vou falar dos cínicos, dos estoicos e sobre como eles olhavam para o dinheiro. Diógenes, que eu já falei dele até no último vídeo, ele desprezava o dinheiro. Ele dizia que o dinheiro era uma prisão invisível. Mas ele não foi o único, também teve os estoicos, né? O Sêneca, por exemplo, ele dizia que a verdadeira riqueza está em precisar de pouco. Já Epiteto afirmava que a única liberdade real era não depender de nada que pudesse ser tirado de nós. Mas se você for pensar assim, tudo vai ser tirado de nós, inclusive o nosso corpo vai ser tirado de nós, a nossa vida. O que nos sobra? É muito interessante quando a gente pensa na vida material como um todo, isso inclui dinheiro, mas inclui tudo, inclusive a nossa vida, o nosso corpo. E tudo vai ser tirado de nós. Tudo mesmo. Mas agora vamos falar um pouco da visão da filosofia védica, porque, bem, se você tá achando que eu tô num discurso meio comunista, meio de achar que dinheiro é uma coisa ruim, né, do mal, não é isso, gente. Eu não sou comunista, eu não penso assim. Eu tenho essa visão do dinheiro como algo que é importante e que pode sim fluir na nossa vida de uma forma positiva. Eu só acho que é muito difícil chegar lá, né? Mas acho possível sim. Então, diferente dos cínicos, os
filósofos védicos, com filosofia védica, ensina que o problema não é o dinheiro em si, mas o apego. O apego que a gente tem ao dinheiro. Vou dar uns exemplos aqui, como por exemplo no Mahabharata, que é uma grande literatura védica, que eu amo, por sinal. E o Yudhishthira era um rei, era o rei dos Pandavas. E ele é levado à ruína porque ele se deixa seduzir por um jogo de apostas. Ele perde tudo e leva a família dele pro exílio, no meio do mato. Ele era um rei muito poderoso e muito rico. Ele era muito desapegado. Então, no final, quando ele perde tudo, ele aprende que o verdadeiro valor da vida não estava na posse, mas no Dharma, que seria o quê? O propósito dele. E uma coisa não tinha sido retirada dele, que era a sua retidão e a sua sabedoria. Mas eu acho que ele levou isso para um extremo tão grande nessa história que ele apostou até a própria família. Então, ele realmente abriu mão de tudo nesse jogo. E não que ele tivesse certo, porque ele estava realmente só seduzido por um jogo de apostas. Mas o nível de desapego dele foi incrível. Porque, na verdade, esse jogo de apostas não era como o jogo de apostas que a gente tem hoje em dia, que você vai ganhar dinheiro, né? As pessoas, elas perdem porque elas estão apegadas a ganhar mais, né? A ganhar dinheiro. No caso dele, não. Era um jogo de apostas apenas como uma disputa mesmo com um rival dele. Então, ele só tinha a perder, muito pouco a ganhar. E parece que o que ele escolheu foi perder mesmo. Krishna, no Bhagavad Gita, diz: aquele que não se alegra com ganhos nem se entristece com perdas, esse está verdadeiramente livre. Ou seja, o dinheiro não deve nos dominar. Se tivermos riqueza, que seja usada com consciência. Se não tivermos, que não nos desesperemos. E essa é a parte mais difícil. É mais difícil. Porque, para mim, se misturar com a vida material, com o dinheiro, e não se apegar, é que nem você mexer com cocô e não se sujar. Eu sei que essa analogia é péssima, mas eu não consigo pensar em outra. Eu sinto que quando eu tô preocupada com dinheiro, pensando em dinheiro, quando eu tô, né, quase o tempo inteiro pensando, fazendo cálculos econômicos, inserida na vida material, é como se eu estivesse mexendo em lixo, em cocô. E é difícil não sair fedendo ou suja ou me sentindo energeticamente suja, contaminada, né? Por mais que eu me proteja com luva, com roupas, não adianta. Eu tô mexendo com isso, não tem como não me contaminar. E é péssimo, né? Porque mais uma vez fica essa coisa de que, nossa, você vê o dinheiro como algo sujo. E aí meus pensamentos ficam girando em torno disso, sobre como eu deveria ressignificar a minha relação com o dinheiro. E sobre como isso é difícil, mas eu acho que a filosofia védica ela ajuda muito nesse sentido, porque você tem vários exemplos de pessoas super ricas nos ensinamentos védicos, e que eram pessoas super iluminadas, e que não tinham o menor apego. Como Yudhishthira, por exemplo, ele saía de um rei super rico para um mendigo super pobre morando numa floresta, assim, um piscar de olhos. E lá ele ficou por, sei lá, acho que foi 14 anos vivendo como mendigo, como um renunciado numa floresta. E nada mudou no caráter dele, na conduta dele, na forma de encarar a vida. É realmente um exemplo. O Srimad Bhagavatam é um verso que resume tudo isso que eu estou dizendo. Aquele que busca apenas riqueza, mas não busca autoconhecimento, caminha para a escuridão. Então, assim, a riqueza não é condenada. Mas se ela for o nosso único objetivo, aí sim a gente se perde. Então, será que existe um caminho no meio? Diógenes desprezava o dinheiro. Até Platão temia a influência do dinheiro, apesar dele não ter sido um estoico, um cínico.
Os estoicos também tratavam o dinheiro com indiferença. O George Simmel alertou que o dinheiro abstrai a vida e nos afasta do que é real. E as escrituras védicas nos ensinam que ele deve ser usado sem apego. Mas como superar a moral dinheirista? Acho que esse é o ponto mais difícil, porque a gente precisa realmente redefinir nossa relação com o dinheiro e desatrelar um pouco a nossa moral do dinheiro. Essa é a parte mais complicada. A gente tem que deixar de permitir que o dinheiro infiltre em cada escolha, que deve ser antes emocional ou espiritual do que financeira. Talvez um ato mais lúcido em um mundo onde tudo tem um preço seja lembrar do que realmente tem valor. Porque no final das contas, do que adianta ter tudo se a gente acaba se perdendo no caminho?